Salve, salve, muito boa tarde, eu sou Marcelo Cabral e está começando o Clube da Bola aqui na RIC TV Record, o único programa de futebol que cobre os 4 cantos do estado. O que rola no mundo da bola envolvendo as principais equipes catarinenses, você vê aqui no programa O Clube da Bola, sempre às 1h15, todo sábado. Tá querendo mandar pra gente aquela foto caprichada, aquele comentário? Tem pergunta pro Fábio Machado, pro Badá, pro Juca Miguel, pros nossos comentaristas? É muito fácil. Manda um e-mail pra gente, clubedabola@ricsc.com.br, esse é nosso e-mail. Ou se preferir pelo facebook.com/Clube da Bola RIC, tudo junto. A galera mandou algumas fotos pra gente e o torcedor da Chapecoense continua liderando o ranking das fotos. Muita gente participando. Alô, torcedores do Leão, do Figueira, do Tigre, do Bruscão, do Marinheiro, do Jack. Queremos as fotos de você também. Vamos dar uma olhadinha das fotos que a galera mandou essa semana. Tá aí, ó, a Janice e a Ivanilde, torcedoras da Chape, com certeza indo pra arena. Que legal, ó. Só sorriso nessa foto, muito legal. Elas estão dentro do carro ali, indo pra arena curtir um final de semana de futebol ao lado da Chape. Tem mais fotos sim. Newton, 63 anos, comemorou no sábado passado, torcedor do Jack. Que legal. Tem mais fotinho, vamos ver. Pai Orides, a filha Nicole e a mãe Michele. Tá aí todo mundo aí na arena, e o Roberto Concato também na Arena Condá. Olha só que legal a torcida no meio da galera. A pequena tá ali fazendo festa já com a bandeira na mão, ou com o bate-bate, acho que é o bate-bate na mão ali, que legal. Vamos lá, tem mais fotinho aí. O pessoal passou um pouquinho o TP ali, eu perdi essa aí. Vamos ver quem que é esse aí na arena, né? Tô reconhecendo lá o estádio da Arena também. Estádio da Arena também. Arena Condá, né? Dá pra ver aqui bancada verde lá atrás, olha só que legal. Esse aí é o Roberto Concato. Esse é o Roberto Concato na Arena Condá. Muito legal. Tem mais foto? Vamos lá. Galera mandando, torcedor da Chape como sempre, ó. Alex e Paula, torcedores da Chapecoense. A Paula com aquela camisa estilizada na cor rosa, mas é torcedora da Chape, que legal. Deve ser um casal de namorados aí, eu acho. Família Bonamigo de Chapecó, Jean, Amanda e Luiz. Que legal, família toda aí de verde e branco, representando a Chapecoense. Como eu falei, o torcedor da Chape participa em peso, mandando foto para o programa. Queremos fotos também de outros torcedores. Vale tudo, hein? Futebol profissional, futebol amador, futebol de salão. Tem aquele time do condomínio, da galera da rua. Vale também, veste a camisa, bate uma foto e manda pra gente. Já já eu mostro outras fotos que chegaram durante a semana. Vamos começar apresentando a nossa equipe. Eu quero boa tarde dele, ele que está substituindo à altura o nosso baixinho. Badu tá de férias, Fábio Machado a partir desse sábado com a gente aqui no Clube da Bola. Eu quero teu boa tarde, Fábio. Já começa falando, vamos começar com a Série A. Chapecoense e Avaí, o jogo que aconteceu na última segunda-feira, a gente sabe o resultado, deu Verdão. Boa tarde, Fábio. Muito boa tarde, Mancha. Boa tarde, amigos do Clube da Bola. Obrigado pelo convite, uma satisfação realmente muito grande estar aqui. Bom, sobre o jogo da Chapecoense e Avaí pelo Campeonato Brasileiro da Série A, um resultado justíssimo, aliás. A Chapecoense poderia até ter ampliado o placar. A própria direção, os próprios jogadores do Avaí já assumiram que foi a pior partida que o Avaí realizou. O Avaí não teve capacidade nenhuma de reação, foi dominado pela equipe de Chapecó, que com muita justiça fez 1-0, fez 2-0. Se tivesse forçado um pouquinho mais, até poderia ter ampliado o placar. Nada a contestar, e esse placar aí que foi favorável à equipe da Chapecoense. Os times, né, Fábio? Os times que se conheciam aí das finais do estadual, de todo o campeonato catarinense, nesse primeiro duelo da Série A, o torcedor do Avaí esperava um pouquinho mais de resistência, né, do Leão. É isso que está acontecendo, né? É o 5º jogo entre Avaí e Chapecoense. 4 pelo Campeonato Estadual e esse primeiro pelo Campeonato Brasileiro. Teremos depois no retorno. O Wagner Mancini conhece o time do Avaí? Conhece, assim como o Avaí conhecia o time da Chapecoense. Só que o time do Avaí já está se tornando um time previsível. O futebol caindo, né, de qualificação, e aí facilitou e muito o trabalho para o time do Oeste, facilitou e muito o trabalho para o Wagner Mancini. A gente viu algumas expulsões, o Avaí perdeu um jogador que eu considero, aliás, peça fundamental no esquema do Claudinei, o Leandro Silva, né? Ele vinha muito bem, foi autor daquele gol na decisão, o gol do Avaí, que valeu a vitória, mas não valeu o título ficou com o Verdão, como a gente já sabe, mas agora desfalca para o jogo de amanhã, Leandro Silva, e eu li que você já postou uns comentários nas redes sociais de quem pode substituir Leandro na lateral direita.
É ironia, porque o jogador expulso foi exatamente o Leandro Silva, que foi o melhor jogador da decisão na minha avaliação, tanto que ele acabou fazendo o gol. Diego Tavares vai substituir na lateral direita, havia possibilidade até de um remanejamento, colocar o alemão como lateral direito, colocar daí trazer o Gustavo para a zaga. Mas como o Claudinei gosta do tradicional, gosta de mexer pouco na equipe, Diego Tavares vai ganhar ali então a vaga de lateral direito na equipe do Avaí amanhã contra o Sport. Legal, já o Fábio vai falar mais sobre Avaí, mas também sobre o Figueirense. Mas vamos fazer o seguinte, vamos direto para o oeste do estado, já que a gente falou Chapecoense e Avaí. Eu quero boa tarde do Badá e aquela missão dupla, né? Badá fala um pouquinho dessa vitória da Chape no início da semana e depois no empate que teve confusão pela Copa do Brasil, acabou com a eliminação do Verdão dessa competição nacional. Boa tarde, Badá. Boa tarde, Mancha. Grande abraço a você, a todos ligados no Clube da Bola. Começamos pelo lado bom da semana, então, né? Que foi na segunda-feira esse jogo que nós vimos aí, da vitória tranquila, absoluta da Chapecoense, 2-0 contra o Avaí, confirmando o bom momento da Chapecoense, o bom início de campeonato e colocando a Chapecoense, né, pelo menos até iniciar esta próxima rodada do final de semana, colocando a Chapecoense, inclusive, pelos critérios na liderança do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos no saldo de gols, está na primeira colocação. Foi uma bela vitória da Chapecoense, uma bela atuação. O Avaí não começou bem o campeonato, vai ter que melhorar bastante, e o Fábio Machado, né, que hoje está conosco, sabe bem disso, tenho acompanhado, né, o seu trabalho, os seus textos, as suas postagens, né, e ele tem sido muito correto, creio eu, né, na análise principalmente do Avaí, quando diz que o Avaí precisa melhorar, precisa evoluir, precisa contratar e peças certas, né? Não adianta contratar por contratar, tem que encontrar as peças certas para os lugares certos. É uma missão para a diretoria do Avaí. A Chapecoense se aproveitou disso então e acabou vencendo normalmente pelo placar de 2-0. Se forçasse, poderia certamente ter feito mais, tamanho volume de jogo da Chapecoense, as oportunidades que criou, a Chapecoense não deu folga para o Avaí. Foi uma vitória absolutamente tranquila da Chapecoense, 2-0, sem problema nenhum, jogo disputado dentro de campo, torcedor fazendo a festa, indo para casa feliz da vida, tranquilo. Para o Brasil inteiro ver o jogo da segunda-feira à noite, que é o único da rodada nesse horário, né? Aí vem o lado ruim da semana, a noite desagradável de quarta-feira, onde deu tudo errado, que aí foi o jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, onde ficou o resultado no 0-0, empate que eliminou a Chapecoense porque havia perdido o primeiro jogo lá em Belo Horizonte. Chapecoense fez uma boa partida, quem assistiu o jogo vai concordar comigo. Fez uma boa partida, enfrentou um grande do futebol brasileiro. A gente sabe o poder de investimento do Cruzeiro, né? Tem um investimento altíssimo, um técnico de ponta do futebol brasileiro. Mesmo assim, a Chapecoense foi guerreira, foi um time valente, foi buscar o resultado, né? Um jogo polêmico, um jogo tenso, um jogo difícil, né? Que teve, inclusive, gol. E aí cada um tem a sua opinião. Não adianta a gente ficar discutindo quem está certo, quem está errado. Agora, a minha opinião é de que não foi falta, de que foi lance normal e de que o árbitro inseguro, um árbitro despreparado para apitar um jogo tão quente como esse, acabou anulando o gol da Chapecoense. Anulou o gol da Chapecoense, o placar terminou 0-0. Se desse 1-0, a definição ia para os pênaltis. Se tivesse validado o gol que foi legítimo, talvez o Cruzeiro empatasse, talvez o Cruzeiro fosse virar, talvez mudasse a história do jogo. Mas o fato é que o jogo terminou 0-0. Então esse gol fez diferença, porque poderia levar para os pênaltis. E aí o time da Chapecoense ficou irritado com as decisões do árbitro, torcedor ficou revoltado e aí confusão generalizada. Foi uma noite muito desagradável, que fazia muito, mas muito tempo que a gente não via aqui na Arena Condá. Um erro não justifica o outro, o árbitro, na minha opinião, errou, na opinião de outros não errou. O que não poderia acontecer era briga generalizada na zona mista, envolvendo jogadores do Cruzeiro, envolvendo jogadores da Chapecoense, inclusive com dirigentes e comissão técnica envolvidos também. Isso não poderia acontecer, e menos ainda o ato irresponsável de um torcedor que arremessou uma pedra ou uma pilha, não sabem certo ainda, o que acabou atingindo o quarto árbitro, Evandro Thiago Bender, que inclusive é daqui de Chapecó, né? Então, foi uma noite lamentável e a gente condena, todo mundo aqui está condenando o ato irresponsável de um torcedor que está manchando a imagem da Chapecoense, da torcida da Chapecoense, porque não é comum acontecer isso aqui. Independente de qualquer coisa, a Chapecoense sabe que vai ter que se defender, de que a pressão por uma punição severa a Chapecoense é muito grande em nível nacional, então a Chapecoense sabe que tem aí uma missão muito grande, que é se
defender neste caso aí, porque certamente vai ser denunciada e vai haver o julgamento lá no STJD. Ô Badá, ainda falando sobre isso, o torcedor foi identificado, né? Ele foi identificado, o torcedor que arremessou, mas ontem eu li alguma matéria na internet dizendo que identificaram a pessoa errada. Confere ou eu que estou com a informação errada? Não, a informação é essa mesmo. E por coincidência, eu sou amigo do pai daquele rapaz que foi conduzido num primeiro momento pela segurança da Arena Condá. E depois se foi descobrir através das imagens da televisão que foram muito claras. A televisão mostrou primeiro um torcedor sendo conduzido e depois a imagem do outro torcedor arremessando. Então conduziram naquele momento o torcedor errado. E o rapaz está sofrendo uma barbaridade, porque hoje, né, com as câmeras de televisão, foi mostrado claramente quem ele era, só que pegaram o rapaz errado. E o rapaz, ele está tendo problemas aí, porque muita gente está criticando ele por esta atitude que ele não cometeu, foi um outro. No momento ele não foi identificado. O que a Chapecoense está alegando, depois veio a informar, de que depois ele foi identificado e que ele foi conduzido à delegacia de polícia para prestar um boletim de ocorrência, né? Para fazer o boletim de ocorrência lá para a Chapecoense tentar se defender. Então eu tenho visto e ouvido e lido muita coisa em nível estadual, em nível nacional. Todos têm razão no seguinte sentido: não poderia acontecer isso em lugar nenhum. Agora, gente, e aí eu acho que todo mundo vai concordar que existe o bom e o mau torcedor em tudo quanto é lugar. E o erro irresponsável de está fazendo com que se estrague a imagem de toda uma torcida. Não é por aí. Não podemos generalizar. É uma pessoa que cometeu o erro, vai ter que pagar. E a Chapecoense também vai ter que se defender, porque será responsabilizada, né? Então, não podemos generalizar, achar que a torcida da Chapecoense, toda ela cometeu um ato de irresponsabilidade, quando a gente sabe que foi apenas um. Então, que se siga o processo dentro da lei, dentro da legalidade, né, para que a Chapecoense possa ter o direito de se defender. Mas, repito, tudo começou por uma atuação ridícula do seu árbitro, o seu Péricles Bassou Cortez, despreparado para apitar um jogo tão importante como era Chapecoense e Cruzeiro. Pelos erros dele que aconteceram todas essas confusões que nós vimos aqui em Chapecó. Legal, já o Badá volta para falar mais de Chapecoense, Campeonato Brasileiro. Fábio, você queria falar alguma coisa sobre essa confusãozinha do final do jogo? Bom, eu quero. Primeiro eu tô com pena do rapaz, né? Porque ele levou um bocado de cascudo, né? Ele levou um bocado de cascudo e no final não é ele. No final não foi ele que atirou o objeto. E aí eu fico agora pensando, viu, Badá, eu não sou advogado, se o fato, né, de ter levado um torcedor diferente não pode prejudicar a própria Chapecoense por causa da questão da identificação. Claro que eu não acredito que esse torcedor vai fazer isso, mas ele pode, se ele quiser, processar a Chapecoense. Concorda comigo, Badá? E quero te parabenizar pela análise geral, é isso mesmo. Aquilo que aconteceu fora não poderia ter acontecido. Até porque, mancha, rapidinho, só para nós encaixar aqui, antes de começar o jogo da Chapecoense com o Cruzeiro, pela Sul-Americana, no jogo do Oriente Petroleiro, um jogador recebeu uma pedrada. E aí nós condenamos, todos condenamos aquela pedrada. E não podemos aplaudir o que aconteceu depois em Chapecó. Uma palavra, o mestre Badá. Não, o Fábio tem toda a razão. Eu acho que é por aí mesmo. Ninguém está exigindo proteção para a Chapecoense. Foi um erro. Não poderia acontecer. Isso aconteceu aqui em Chapecó, já aconteceu em outros estádios. Aqui fazia muito tempo que não acontecia, mas já aconteceu aqui também isso, porque ninguém está livre, nenhum clube está imune. Se o clube passou ou não passou por tragédia, não muda o comportamento de determinados torcedores. Os caras, tem gente que não tá nem aí se teve tragédia, se não teve, se o clube foi amparado ou não foi. O bom torcedor é esses aí, ó, que mandaram fotos, famílias que vão pra Arena Condá, o pai, a mãe, a criança, encheram de fotos aí. Esses são os bons torcedores. Os maus torcedores é esse tipo que tem aqui em Chapecó, que tem em Florianópolis, que tem em tudo quanto é lugar. E, infelizmente, a Chapecoense é responsável. O jogo foi na Arena Condá. Vai ter que se defender, vai ter que provar que agiu corretamente para tentar amenizar a pena, porque cenas como essa não podem acontecer em Chapecó e em lugar nenhum. Tenha ou não o clube mandante passado por tragédia ou não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu acho que o que tem que ser analisado é isso aí que aconteceu. Uma arbitragem ruim, desagradou os dois times. O seu Mano Menezes, o que ele fez aqui na quinta-feira, eu nunca tinha visto o Mano Menezes se comportar desse jeito. Ele estava simplesmente transtornado. Ele só faltou entrar em campo para apitar o jogo.
Para ter uma ideia, ele tentou impedir o Reinaldo de cobrar um lateral. E nem sequer expulso foi. Então a arbitragem, infelizmente, também colaborou para toda esta confusão. Irritou todo mundo. Uma pena que tenha acontecido. Aconteceu, não há o que se fazer, vamos deixar a justiça decidir e a Chapecoense naturalmente vai tentar se defender para, pelo menos, quem sabe, tentar amenizar a sua situação. Legal, Badá sabe tudo, por isso que ele é conhecido no velho continente como Sir Badá, sabe tudo mesmo. Fazer o seguinte, do Oeste, vamos para Joinville e coloca o Juca nesse papo aqui. O Juca que estava no departamento médico, hein? O pessoal não sabe, estava no departamento médico, estava com a garganta 100%, mas ele disse, vou botar a camisa e vou pro Clube da Bola, não vou desfalcar o time. Juca, o Jack não entrou em campo essa semana, né? Jogou na sexta-feira passada, a gente comentou aquele empate com o Tupi, mas o Fabinho teve uma semana longa aí para preparar a equipe. Teu boa tarde, as primeiras informações do Joinville. Uma ótima tarde, Mancha, Fábio, Badá lá no Oeste, nosso amigo Badu também que está de folga, todo telespectador ligado no Clube da Bola. Estou no departamento médico, né? Seria uma lesão grau 2 aqui nas minhas cordas vocais, mas estamos firme e forte. Só quero falar rapidinho do senhor Péricles Bassols. O que ele fez com a Chapecoense, e eu procuro ser sempre muito justo aqui, se fizessem com o Avaí, se fizessem com o Joinville, com o Figueirense, eu faria a mesma defesa. Foi uma sacanagem o que o Péricles Bassols fez com a Chapecoense. Eu assisti esse jogo de cabo a rabo, ele inverteu faltas, ele foi irritando. Tem uma cena ali que o Luiz Antônio vai... Essa cena ali, ó, ele fica rindo. Vai lá o Jandrei, vai lá o Elton Paulista, ele fica rindo pros caras ali. Cara, o Péricles Bassols é um pavão. Eu acho que o erro da Chapecoense foi não ter impedido esse camarada. Tecnicamente, é um bom árbitro. O mesmo vale pro senhor Heber Roberto Lopes. Tecnicamente, o Heber Roberto Lopes, quando quer apitar, é um monstro. Mas quando ele não quer, ele fica de mimimi, apita só do meio campo. E o que o Péricles Bassols fez com a Chapecoense foi um crime. Vamos falar um pouquinho então do Joinville. Tomara que não apite mais nenhum jogo nem de Joinville, nem de Avaí, nem de Figueirense, nem de ninguém. Esse árbitro, olha, vou dizer, quando quer, só complica. O Joinville Mancha que se prepara para enfrentar o Botafogo amanhã lá em Ribeirão Preto, um jogo bem complicado. O Joinville que deve ter algumas mudanças. Rafael Grampola pode ser que inicie a partida como camisa 9. O Joinville que deve ter também uma mudança na segunda linha, porque o Gustavo, menino revelado nas categorias de base, deve ficar como lateral esquerdo. O Alex Juan volta de lesão, vai jogar na segunda linha. E o Eliomar, ao natural, deve ganhar a vaga de Lúcio Flávio. Com isso, o Joinville ficaria escalado numa segunda linha com o Breno aberto pelo lado direito, Eliomar centralizado, pode ser que jogue o Lúcio Flávio e o Alex Juan vai para aquela ala esquerda, o chamado ponta de lança, aquele antigo ponteiro que chegava bem. Por que o Alex Juan? Porque o Alex Juan, de todos os atletas, é o que tem mais assistências jogando nesse setor. Nem Aldair, nem Breno, nem Bruno Rodrigues, esse menino que apareceu na imagem aí que marcou o gol contra o Tupi, chegaram tão forte e tem uma característica ofensiva tão boa. Lá na frente a dúvida, ou joga Ricardo Lobo, esse aí que veio do Brusque, ou joga o Grampola. O Fabinho deixou meio que escapar na coletiva que os dois fisicamente estão bem. E o Grampola, pela mobilidade, deve ganhar a vaga, Mancha. Então, esse Joinville, que vai muito forte, fecha o lado esquerdo por ali para impedir o bom lado direito do Botafogo, que em casa vem de uma derrota fora de casa para o Volta Redonda, vai fazer de tudo, meu querido Mancha, para tentar buscar. O Joinville tenta buscar nesses dois jogos fora de casa 4 pontos em 2 jogos. Poderia fazer 6, a gente sabe que é difícil. Trazendo 4, o Joinville já recupera os 2 pontos que perdeu aqui na Arena para o Tupi. Legal, já o Juca volta com mais informações aí do Jack também, do futebol catarinense. Vamos falar agora de Série B, Figueirense e Boa Esporte. Tinha tudo para ser o jogo da recuperação do Alvinegro, depois de um começo bom na Série B, algumas derrotas ali, mas não deu muito certo não. A gente também vai falar em separado aí da situação do goleiro Fábio, mas antes eu queria a análise do outro Fábio, Machado, sobre esse jogo, essa derrota, né? Ninguém esperava 2-0 boa aqui no Scarpelli, Fábio. Olha, Mancha, o episódio, Fábio, que nós vamos comentar depois, o goleiro do Figueirense, acabou ofuscando uma situação que precisa ser analisada com muita calma, que é exatamente a segunda derrota do Figueirense no Campeonato Brasileiro da Série B. Após vencer os 2 primeiros jogos, perdeu para a equipe do Guarani, uma forma sonolenta, sem apresentar futebol, e perdeu para a equipe do Boa no estádio Orlando Scarpelli.
Então, todo esse episódio do Fábio, fugiu de táxi, depois nós podemos comentar sobre isso, acabou ofuscando o mau futebol apresentado pelo Figueirense. E qual foi o problema do Figueirense? Exatamente não se adaptar à condição de campo, exatamente não se adaptar à condição do adversário. Série B, meu amigo, são jogos difíceis, Série B são jogos complicados. Geralmente adversários vêm para cá, fica até o presidente, fica o roupeiro, fica o massagista, todo mundo atrás da linha da bola, passando a responsabilidade para o time da casa, fica martelando. Isso acontece muito, mas muitas vezes acontece time que vem e joga também, não quer nem saber, não tem medo de ser feliz. Então o técnico Márcio Goiano trabalhou as 2 vitórias, o torcedor achou que era o maior time do mundo, o Figueirense não é o maior time do mundo, também o Figueirense não passa a ser o pior time do mundo porque perdeu as 2 partidas. Tem que ter espírito de Série B, tem que ter coletividade, tem que ter inteligência dos jogadores para entender a forma que o adversário está jogando. E isso precisa ser corrigido. Tem pouco tempo, apesar de ser uma semana, porque terça-feira o Figueirense enfrenta, na teoria, se você, Mancha, pega ali a tabela da Série B, qual é o jogo mais difícil do Figueirense? Vai ser contra o Internacional. Então já tem esse teste na próxima terça-feira. Internacional de crise, mudança de treinador, mas jogou muito bem contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. E aí a gente já prevê as dificuldades. Não tem o Zé Antônio, né? Juliano deve substituir ali na cabeça de área. Acho que daí o Figueirense perde, ganha em lentidão, mas o Márcio Goiano vai ter que achar dentro desse grupo a capacidade de ser contornável, a capacidade de entender o adversário e as condições do gramado. Legal, Fábio. O assunto da semana do Figueirense foi sim, né, a derrota para o Boa e a saída inusitada do goleiro Fábio no intervalo do jogo. Claro que a nossa equipe esteve nas ruas da capital conferindo a repercussão que isso causou na torcida alvinegra. E com exclusividade, o repórter Cleiton Ramos conversou com o goleiro Fábio via telefone, né? Uma mensagem. Ó, Geise, coloca exclusivo aí que dá trabalho, meu filho. Coloca! O senhor tá falando com o Fábio? Onde é que ele tá? O Fábio? Goleiro. O Fábio tá lá no campo do Avaí. O Avaí contratou ele. O pessoal lá, levaram ele pra lá, fazer o quê, né? O jogo foi na terça, mas nas ruas de Florianópolis, o assunto Fábio continua rendendo. Tirar o goleiro principal para botar esse goleiro aí. Isso aí que é o que aconteceu, que o presidente Figueirense tá ganhando dinheiro em cima disso, os empresários, por isso botou ele. Até eu pensei que era uma piada. Primeira vez, nunca vi disso. Tão desastrosa quanto a saída no primeiro gol do Boa foi a saída do clube. E a partir do momento que ele deixa no meio do intervalo o jogo, né, uma falha que acontece, falhas são naturais, e por problema psicológico, extra-campo, que todos nós não sabíamos, ele não comentou, e ele foi embora, acabei de falar com o jogador, então o jogador não faz mais parte do elenco. O goleiro Fábio arrumou as malas e veio para o aeroporto aqui de Florianópolis e embarcou para Itu, no interior de São Paulo, sem falar com a imprensa no primeiro momento, deixando no ar muitas dúvidas. O taxista Armando presenciou a chegada do goleiro antes do embarque e afirma: Acho que ele estava muito abatido. Muito? Muito abatido, cara. O senhor, como torcedor do Figueirense, como é que viu isso? Para mim foi simples. Mais calmo e já no interior paulista, Fábio me mandou um vídeo exclusivo falando dos motivos da decisão. Bom, gente, estou aqui para explicar mais uma vez o ocorrido. Como todos já sabem, eu estou com um problema de saúde na minha família. A cabeça está ruim, o lado psicológico está ruim. Foi isso com que fez com que eu pedisse para sair no intervalo do jogo. Situação essa que fez também com que eu fosse embora antes do término do jogo, para chegar o quanto antes aqui em São Paulo. Eu queria aqui agradecer de coração a comissão técnica, diretoria, atletas, jogadores, dizer que as pessoas do Figueira, o Clube Figueira, não tem nada com essa situação, é uma situação particular minha. Uma saída que deve render muito assunto durante a semana, atiçando ainda mais a turma da corneta, claro. Esse presidente, o que estão fazendo ali no Figueirense? O que é? Vocês é que tem que pegar o táxi, vocês é que tem que ir embora. Cara, vocês são a vergonha daqui do nosso Figueira, cara. Quem é o presidente Figueira? Quem é o presidente? Olha, até nem sei. Não preciso nem saber quem és tu. Porque tu, olha, é um bocado de ruim, cara. Que figura, que figura. Opinião do torcedor. É claro que a gente respeita muito o ser humano Fábio, né? O homem Fábio, o
O goleiro ali que teve essa situação da mãe dele, não estava com cabeça para jogar, mas devia ter falado isso antes, né? E claro, com um bom humor ali, o Cleiton fez a matéria, mas a gente respeita muito, tanto que o Fábio conversou com a gente e atendeu o Cleiton com exclusividade. Olha, eu quero que o Fábio, o nosso Fábio Machado, o Badá e o Juca comentem isso, se eles já viram uma situação dessa, e vou fazer uma pergunta para os três. O que foi de mais inusitado que vocês presenciaram num campo de futebol, num estádio, num gramado? Eu vou dizer o que eu vi de mais inusitado que eu lembrei. Uma vez, Guarani de Palhoça e Criciúma, no Renato Silveira, aqui na cidade de Palhoça, tinha um circo instalado próximo, bem próximo ao terreno do estádio, tinha um elefante a poucos metros do campo, não estou brincando, a poucos metros do campo e curtindo o jogo. O elefante estava ali, ó, só comendo o capim, o alface ali do elefante, o que ele come ali, né? E curtindo o jogo, foi vitória do Tigre, lembro muito bem, isso aí faz tempo, quase uns 10 anos já, aqui em Palhoça. Fábio, comenta aí a situação do goleiro, eu vi que você fez um post bem legal. O que você lembra de mais inusitado na história do futebol que você presenciou? Bom, primeiro eu quero falar do goleiro Fábio. Eu fiz uma postagem realmente no ND Online, na minha coluna virtual, né? No site e também no jornal Notícia do Dia, até depois um pouco preocupado com a questão pessoal do goleiro. Mas eu deixei muito claro que é um lance inusitado. Não tem como... É meme, né, que se fala? Memes? Não tem como criar memes, não tem como fazer brincadeira, até porque o manezinho ele tem esse espírito de gozação. Então toda brincadeira é válida. Agora, a questão pessoal eu me preocupei. Imediatamente, só para deixar muito claro, Carlos Zarini entrou em contato comigo, deu a versão dele que o Figueirense está amparando, deu todo o apoio. Eu acho que o lance mais inusitado, Mancha, foi no estádio Orlando Scarpelli, lá nos anos 80, Figueirense e Marcílio. Pensa no jogo ruim, sabe aquele jogo que não acontece nada e não valia nada também. Sei lá, 2.000 pessoas, 1.000, porque na época dava muita gente. E aí eu comecei a observar, tu lembra da costeirinha? O Pereira ia muito na costeirinha, pagava mais barato, ficava em pé. Ali, grudado na grade, grudado na grade. E aí um torcedor daquele ficou brabo com uma marcação do Bandeira, pegou o chinelo dele e jogou no Bandeira. Jogou no Bandeira. E aí ele ficou descalço, com o pé pra cima, parecia o Saci. Só que depois ele começou a negociar com o Bandeira, pro Bandeira devolver a sandália. E o Bandeira foi lá, devolveu a sandália. Foi um lance realmente muito engraçado e inusitado. E teve outro no futebol amador, eu, repórter de um lado, o Mancha, Marcelo Mancha, repórter do outro, que era para mim passar a informação, ele atravessou. Meu amigo, eu fiquei rindo até o final do jogo, foi difícil recompor coisas que acontecem no futebol. Lembra disso, Mancha? Lembro disso, no Enseada do Brito. Enseadense. O Enseadense jogando lá na Enseada do Brito. Eu entrei na frente, era a vez do Fábio, eu entrei na frente todo empolgado e passei a informação. A gente trabalhava na Rádio Mais Alegria, se eu não me engano, nessa época. Faz muito tempo, com o saudoso Américo Vargas, que legal. E essa sandália que o amigo jogou na costeirinha, sei até qual era, uma preta assim, Catina Surf. Anos 80 tinha muito. Badá, fala pra gente, Badá, que você lembra de inusitado que você viu aí no mundo da bola de diferente, e comenta um pouquinho essa história do goleiro, né? Como o Fábio falou, o lado pessoal a gente vai respeitar, mas que é inusitado, que é curioso, isso é. Ah, mas é muito inusitado, né? Porque virou um assunto nacional, né? Pelo fato dele ter abandonado o estádio, não o jogo, né? Abandonar o jogo e permanecer lá no vestiário, não se sentir mal, não se sentir bem, melhor dizendo, ainda vai lá. Mas não, ele foi embora, chamou o táxi e deixou o estádio. Esse é o fato inusitado, né? Mas eu concordo com o que tu falou no começo. Se ele estava com problema pessoal, ele deveria ter falado antes. Então nem estreia, nem joga, né? Nem entra em campo. Agora ele entrou em campo já abalado, aí tomou aquele peruzaço, aí ficou mais abalado ainda. Deve ter dado um branco na cabeça dele e ele pegou e se mandou, né? Então foi um fato inusitado realmente, mas depois aí se sabe que ele tem problema pessoal e também li a coluna do Fábio Machado a respeito disso, tem que dar. E o clube está dando uma força aí porque ele está passando por um momento, dificuldades pessoais, né? Mas ele deveria ter avisado isso antes, nem entra em campo. Nem entra em campo, era melhor ter nem entrado em campo porque poderia ter evitado tudo isso. Agora, fatos engraçados, eu poderia escrever um livro de tudo aquilo que eu já vi. Eu já vi cachorro invadir gramado, correr atrás de jogador. Eu já vi, eu acho que o maior de todos, os mais antigos vão se lembrar, um clássico do Oeste, Chapecoense e Concórdia. Lá no estádio municipal de Concórdia era um clássico, estádio lotado, árbitro Luiz Orlando de Souza e o jogo pegando fogo e dali a pouco o Concórdia larga um galo dentro do gramado, que era o mascote do Galo, e até hoje, o Galo do Oeste. E aí o zagueirão Lúcio, os mais antigos se recordam, do alto da sua delicadeza, pegou a bola e saiu correndo atrás do Galo e tentando acertar o Galo com a bola, tentando matar o Galo. Ele falou, não, eu queria matar o Galo.
O mascote do Concórdia dentro... Vocês imaginem o clima, o ambiente que ficou esse jogo. E por fim, o outro fato que me recordo, a queda da trave lá em Xanxerê, que foi num jogo da Chapecoense. A Arena Condá estava em reformas e aí deu um gol para a Chapecoense. O jogador, acho que foi o Rodrigo Grau, se agarrou na rede e a trave acabou caindo. Então, são vários fatos que assim em cima da hora o cara não lembra, né? Mas daria muito bem para escrever um bonito livro. Legal, vamos pro Juca. Juca, você lembra de algum fato curioso aí que você presenciou nos gramados aí do norte do estado ou em outro lugar do Brasil? Olha, Mancha, são várias lembranças. Teve uma vez, o Joinville foi jogar com o Operário em Ponta Grossa. A torcida estava chegando, tinha acabado de almoçar, acompanhando o ônibus ali da torcida e de repente uma chuva de ovos. Que olha, parecia que todas as galinhas do mundo estavam ali. O ônibus da torcida do Joinville ficou praticamente amarelo ali. Alguns torcedores abriram para acompanhar, aí veio o ovo na cabeça também. Enfim, tem muita coisa legal. Teve também um Joinville e Criciúma aqui na arena. Um cachorrinho entrou e botou a cabeça no meio do alambrado e ali ficou. Assistindo o jogo, comemorava gol do Joinville, ele latia para lances legais e ficou até meio que um mascote. Então foi algo que realmente marcou. Eu estava pertinho do gramado ali acompanhando o cachorrinho, aí botaram uma bandeira nele, aí ele levantava. Quando era ataque do Joinville ele latia, quando era ataque do Criciúma ele sentava. Então foi algo bem marcante mesmo. Sobre o goleiro Fábio, eu concordo com vocês, concordo com o Fábio Machado, concordo contigo, Mancha, também com o Badu. A gente tem que respeitar o ser humano, mas ele também tinha que respeitar a instituição figueirense. Se tava com um problema psicológico, não entra em campo. Se tá mal, avisa, porque atrás de ti, muita gente dependia desses 3 pontos. O Figueirense lá na frente pode brigar por acesso, pode brigar por rebaixamento. Esses 3 pontos vão fazer toda a diferença. Então assim, do mesmo jeito que ele gostaria de ser respeitado, ele precisaria respeitar a entidade figueirense, os torcedores que estavam lá na chuva, o pessoal que montou o time, o Márcio Goiano que trabalhou muito e trabalhou duro para montar uma estratégia para vencer o Boa Esporte. Aí ele simplesmente falha bizonhamente, entra no táxi e vai embora. Respeito, mas isso não é atitude de homem e eu acho que ele faltou com respeito sim a toda a instituição do Figueirense. Fato inusitado também que a gente estava conversando por aqui com o nosso querido Bolacha, é o título nacional do Figueirense, né? De repente aí vamos ver se o Alvinegro completando 200, 300 anos de idade, vamos ver se aparece esse bendito título nacional. E aqui a gente já conhece. Esse é Juca, o adestrador, o encantador de cães. O encantador de cães lá da arena. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, porque na sequência ainda tem Emerson Luiz, vai ter mais Juca, mais Badá, mais Fábio Machado, mas também tem Emerson Luiz trazendo as informações de Blumenau e também o Renan Mainer, que traz tudo sobre o novo técnico do Criciúma, que já está na área. A gente já volta.